Bom dia. Hoje, dia 9 de agosto de 2022. Hoje eu vou trazer um trecho para vocês para que sirva de reflexão do livro O Trovejar do Silêncio de Joel. Tá? Eu peguei um trecho aqui que eu estava lendo, eu achei interessante passar para vocês. Claro que deve ter alguns que já leram esse livro, já passaram por esse capítulo, né? Mas é bom a gente sempre repassar para fixar, né? E eu vou ler para vocês um trechinho bem curto do capítulo 15. O título é Como Nós Perdoamos. Tá? Começa assim: Por cerca de 2000 anos o mundo orou. Perdoai nossas dívidas, assim como nós as perdoamos aos nossos devedores. Inconsciente, talvez, de que tal ensinamento representa o verdadeiro núcleo, o coração e a alma de uma vida boa. Muitas e muitas vezes Jesus exaltou as virtudes do perdão. Isso nos diz claramente que enquanto a malícia, a inveja, o ciúme, a vingança e o ódio estiverem ainda retidos em nossa alma, formarão um bloqueio na consciência que impedirá que nossas orações sejam atendidas. Aqui fazendo um parêntese, referente a esse parágrafo, aqui fica bem claro que esse perdoar não é um perdoar mental, né, dentro do nosso pensamento. A gente chegar e falar assim, eu perdoei fulano, ciclano pelo que fez. Isso aí é um perdoar interno, né? É uma certeza que você tem dentro de você. Não é aquela questão que você está falando em perdoar externamente, aonde você está perdoando para que as outras pessoas vejam que você perdoou. Não é esse perdão que Joel está tratando aqui nesse parágrafo. Ele está falando é um perdão absoluto, interior, dentro do seu coração. É um sentimento seu, que aquilo lá mais para você não existe. Aquela aparência que está sendo mantida nos seus pensamentos, ele não existe mais. Então, não adianta a gente pegar e expressar para os outros que eu não tenho mais nada contra aquela pessoa, não. Aquilo lá já passou. Fala da boca para fora. Dentro da pessoa tem aquela vozinha que é o ego da pessoa falando assim, não, mas aquele lá, o que ele fez é imperdoável, aquilo eu não vou perdoar. Eu só estou falando para os outros para ver se dá uma aliviada, mas eu internamente aqui, e mal a pessoa sabe que é o ego dela que está fazendo isso, não deixando ela chegar no ponto de perdoar na questão do sentimento, do amor, né, interno, aí ela age dessa forma. Então, isso aí é um perdão raso, é um perdão aonde ele não é um perdão, é simplesmente uma questão de falar algo externamente para o próximo ouvir que não é verdade. Então ele não funciona dessa forma. Vamos dar continuidade aqui. Agora ele vai explicar justamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Apenas na oração verdadeira é possível abandonar todo o sentido de separabilidade entre um e o outro. É praticamente impossível nos convencermos intelectualmente de que o interesse do outro possa ser o nosso próprio interesse, ou vice-versa, ou de que somos todos igualmente filhos de Deus, já que os sentidos materiais testemunham o contrário. É o ego, entendeu?
A gente acha, o ego da gente, ele é um ego, o nosso ego ele fica tratando a gente como se fosse único e especial, né? Como se a gente fosse é, a parte principal do mundo, né? Como se houvesse só a gente. O nosso ego ele gosta de ficar massageando a gente, né? Internamente. E é muito difícil a gente entender que o outro que está cometendo algum erro no ponto de vista nosso, humano, né? Que o outro tem que ser perdoado e que o outro é igual a gente, é exatamente igual a gente. Por isso que acontece, vocês devem já devem ter passado muito por isso, escutado, visto ou até participado disso, né, que eu vou contar agora para vocês, que é muito comum a gente criticar o próximo de uma atitude que ele está fazendo, e aí daqui a um tempo a gente está fazendo a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, igualzinho ou pior. Só que a gente não reconhece, o ego não deixa reconhecer. O outro que está fazendo lá algo que humanamente a gente entende como errado, nós classificamos como errado, nossa, né, fulano de tal fazendo isso, não acredito que a pessoa fez isso. Um exemplo, traiu o marido, não sei o que lá, isso aí é imperdoável, não sei o que lá. Aí passa um tempo lá, você está fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? Por que, que nós somos falhos e nós temos que corrigir essas falhas dentro da gente, não julgar o próximo? É por conta disso, entendeu? Porque o outro é exatamente igual a você. As suas necessidades, suas vontades são iguais, entendeu? Vamos dar continuidade. É apenas em comunhão interna, entenderam? É apenas em comunhão interna, é uma verdade absoluta internamente, não tem dúvida, não existe mais dúvida nenhuma a respeito daquilo que eu estava sentindo, né? Estava sentindo raiva, ódio de uma pessoa que me fez o mal humanamente falando, porque não existe mal e bem, né? É o ser humano que criou isso aí, não existe. Para Deus é só amor. Então, foi criado, aí é apenas em comunhão interna com Deus, que nos encontramos em comunhão. É algo verdadeiro dentro de você. Isso aí não precisa ser externado, colocado para fora. Esse perdão que você tem que ter é interno, é seu. É seu. É seu com Deus. Você colocou seu ego de lado, colocou ele no lugar dele, e é a presença que está agindo com você. Aprendemos então que o homem não significa branco ou preto, oriental ou ocidental, judeu ou gentil. O homem significa homem, como somos filhos de Deus, infinitamente iguais, mas que não podem ser reconhecer pela mente. Ego, né? É o ego eu que coloquei, não está aqui não. Isso só pode ser reconhecido quando pela comunhão com Deus nos é revelado que todos somos um. Você vai perceber internamente que você é igual a todos que estão em volta de você. Você não é mais especial porque você tem mais dinheiro, porque você é mais inteligente ou explorou mais a sua inteligência, que você está num cargo superior, que o outro ali tem que sofrer, o outro ali tem que apanhar. Não é assim, todos nós somos iguais. Qualquer coisa que escraviza, aí, ó, que eu acabei de falar, qualquer coisa que escraviza a um, escraviza o mundo. Né? Como nós somos todos integrados, um só, né? Um sofrendo, todos sofrem consequências. São consequências perceptíveis ou não, mas todos nós sofremos. Quando tem uma pessoa passando fome, nós estamos ali no meio com uma dificuldade, com um problema, com um conflito.
Entendeu? Mesmo que você entenda que o conflito não é dentro da sua casa, esse conflito existe. Esse conflito, o que vai acontecer? O cara vai morar na rua, o cara vai morar em condições inadequadas na rua, às vezes ele vai dormir na porta da sua casa, né? Que ali não é um lugar de dormir, a pessoa tem que ter um teto para dormir. A pessoa vai bater na porta da sua casa para pedir comida porque ela não tem condições e ela precisa comer, ela precisa beber, né? Enquanto for ser humano, a pessoa precisa disso, né? Ou a pessoa vai ter que fazer algum delito, né? Que não é o correto, a gente sabe disso, mas vai cometer algum delito que vai influenciar você. É um conflito que pode vir até você, entendeu? Então a gente tem que procurar harmonia. É uma harmonia aonde as coisas vão acontecer para todos, não é para um, não é para um só. Então vou voltar aqui ao parágrafo. Qualquer coisa que escraviza a um, escraviza o mundo. Qualquer coisa que torne um homem livre tende a libertar a todos. A unidade, né? Aquilo que empobrece um homem, uma raça ou uma seita, empobrece o mundo. Qualquer coisa que traga um grão a mais de suprimento numa vida individual, racial ou nacional tende à libertação do mundo todo da carência, que eu acabei de falar, né? A unidade, né? Nós estamos nesse mundo em consciências separadas, mas nós somos uma unidade, a unidade de Deus, né? Deus, nós somos semelhantes, todos nós somos semelhantes a Deus, né? Cada um tem a sua consciência, mas essa consciência ela trabalha na presença de Deus. Tudo que acontece aqui no dia a dia tem a presença de Deus. Só que o que a gente faz? A gente acabou por condicionamentos, desde o primeiro dia que a gente nasceu, né, o condicionamento humano é colocar as condições humanas à frente, as necessidades humanas à frente, né? E aí a gente acaba fazendo o quê? Deixando de lado o principal, que é a questão da gente ter a consciência, viver na consciência do Cristo. Porque se a gente colocasse que primeiro, repito novamente, se a gente tivesse nossa consciência primeiro voltada ao reino de Deus, o que é o reino de Deus? É você viver a consciência do Cristo, né? Não é um lugar separado que você vai alcançar depois que morrer ou em vida, não é nada disso, é a consciência do Cristo, você vivendo a consciência do Cristo. Então você tem que sempre, à sua frente, tá essa consciência, mas uma consciência que é uma comunhão dentro de você. Não adianta você ficar lembrando, né, das coisas que estão escritas na Bíblia e ficar isso em nível mental. Não vai funcionar nunca, nunca, porque o nível mental nosso é humano. São as necessidades humanas, é o que a gente procura no dia a dia humano. E dessa forma não funciona, não vai funcionar nunca. Porque Deus não é humano. Deus não é humano. Não adianta você querer fazer até uma aparência de Deus, né? Como foi criado, né? Uma pessoa de idade, né? Com bastante idade, com barba e bonzinho. Deus não é isso. Isso foi a imaginação humana que criou. É uma aparência humana, condicionada a gente. Deus não é isso. Então, para você ter contato com Deus, é uma comunhão interna que você tem que ter dentro de você. É uma consciência e é uma certeza de 100% que Deus está dentro de você. E aí, a partir do momento que você abre o olho, acorda, todos os dias, a primeira coisa que tem vindo na sua consciência é agradecer a Deus de você ter acordado, mas não agradecer a Deus que você acordou nível mental, só uma coisa repetitiva, uma coisa que você está ali só falando por falar, como se fosse um papagaio, repetindo. Não é isso. É algo muito maior.
Para vocês atingirem uma fé, vocês têm que ter essa comunhão interna, senão é uma fé de fundo emocional, é uma carência que você tem, que você está querendo alguma coisa, é um mimo. O ser humano é mimado pelo ego, entendeu? Aí ninguém pode, porém, aceitar isso pela mente. Aí é o que eu estou acabando de falar. Ninguém pode, porém, aceitar isso pela mente. E nem pode um materialista se convencer dessa verdade. A pessoa que é materialista não aceita essa realidade. Para ela é só o que os 5 sentidos mostram para ela, que está na cara dela. O 6º sentido, que é o sentimento maior, é o amor. Para essa pessoa, eu amo quem eu quero, quem eu sinto uma atração. E não ama a todos. É preciso uma comunhão, de novo, é preciso uma comunhão interna com Deus, para que se revele o porquê. Mesmo no meio de uma guerra, devemos rezar por nossos inimigos. Entendeu? Foi o que o Joel fez, né? Que a gente viu em um dos áudios dele, ele falando que quando ele estava na guerra, ele participou do exército lá dos Estados Unidos, ele participou da guerra, não lembro de qual ano, se foi na Segunda Guerra Mundial, eu não sei, eu não tenho isso bem claro. Mas o que o Joel fez? O Joel entendeu que não era para ele reagir, né, conforme era mandado lá no exército, né? O comandante pedia, treinava eles para eles matarem o inimigo. E o Joel, o que ele fez? Ele ficou rezando, né? Meditando, rezando, e não precisou dar um tiro na guerra. Transferiram ele para um outro departamento que não era de estar confrontando contra o adversário. Ele foi para um outro departamento do exército, entendeu? E ele não precisou dar nenhum tiro. Voltando ao último parágrafo que eu vou estar lendo para vocês. Para vocês, se vocês quiserem anotar, esse aqui é o que eu estou lendo para vocês, é do livro O Trovejar do Silêncio. O capítulo é o 15º, chama Como Nós Perdoamos, é a página 145 e 146. O primeiro pensamento que vem à cabeça do materialista quando ouve a respeito desses ensinamentos radicais é: estamos querendo dizer que devo orar pelos meus inimigos para que tenham sucesso contra mim? Que tenham sucesso em suas fraudes e seus truques, em suas conspirações? Aí não. Aqueles que têm a visão espiritual não devem orar por nada disso, mas para que seus inimigos tenham sua mente aberta, receptiva e responsiva à vontade de Deus. Bem poucas pessoas lembram que orar por seus inimigos abre a verdadeira porta do céu, derramando suas bênçãos sobre elas. Não importa se uma nação é inimiga ou aliada, deve prevalecer a mesma oração. Abre seus olhos para que possam ter a visão espiritual. Essa última frase aqui é mais ou menos o que eu deixei para vocês ontem, aquele recado no vídeo anterior. Olha bem aqui, ó. Abre seus olhos. Você lembra que eu fiz o exercício com vocês de fechar os olhos e abrir os olhos? Mas não são esses olhos dos 5 sentidos, esse que vocês estão vendo aqui. Esse a gente fecha e abre, inconsciente ou consciente, para enxergar o que está na nossa frente. Mas o que o Joel está tratando aqui é o nosso olho espiritual. É a gente enxergar aquela comunhão que a gente tem que ter com Deus dentro da gente. Por isso que abre seus olhos para que possam ter a visão espiritual, que é o 6º sentido. Não são os 5 sentidos que a gente conhece. É o 6º sentido, é o sentimento. E o sentimento do amor.
você tem desse sentimento do amor, você atinge o auge da parte espiritual aqui na Terra. Você não tem mais problema. Você vai viver sem conflito. Mesmo tendo conflito ao seu redor, você internamente você não tem conflito nenhum. Então é isso que a gente tem que buscar. O buscador da verdade tem que buscar esse caminho, né? Enxergar o sexto sentido, né? E viver através de amor, da graça, sempre na presença de Deus. Então tá bom. Vou terminando aqui essa reflexão de hoje. Ela foi baseada no Trovejar do Silêncio, num dos 4 livros do Joel que tratam como pilares, né, os 4 pilares que o Sandro falava bastante. Esse é um deles. Então tá bom. Muito obrigado. Espero que a reflexão de hoje tenha servido para vocês, né, em algum nível. E um bom dia para vocês com muita paz. Até mais, tchau.